Viva, seja bem-vindo. Estamos a celebrar meio século de independência nacional, 50 anos de história, de avanços e desafios, de construção institucional e social, mas nesta caminhada há um percurso que continua marcado por silêncios e desigualdades das mulheres cabo-verdianas. Apesar do reconhecimento simbólico das leis, dos planos e das campanhas, a igualdade de género plena continua por cumprir nos salários, nos cargos de decisão, no espaço doméstico e, sobretudo, na liberdade de sonhar e realizar. O próprio Presidente da República, José Maria Neves, tem reconhecido esse atraso. Na última mensagem de 8 de março, apelou a um compromisso coletivo com a equidade e classificou a mulher como alicerce da nação. Hoje conversamos com uma das vozes que mais tem refletido sobre estas questões, a investigadora e a ativista, a doutora Crispina Gomes, autora do livro Mulher e Poder, o caso de Cabo Verde. Vamos olhar para o passado, analisar o presente e imaginar o futuro da emancipação feminina no país. Quando se fala da luta pela independência de Cabo Verde, os nomes mais citados são quase sempre masculinos, os líderes, os combatentes, os fundadores do Estado, mas nas entrelinhas dessa história, muitas vezes esquecidas, estavam também mulheres que levavam mensagens de aldeia em aldeia, que escondiam gente em casa, que cozinhavam para os que iam à luta, não tinham armas nas mãos, mas carregavam filhos às costas, uma coragem enorme no peito. E quando chegou a independência, muitos pensaram, agora sim, a igualdade para todos, mas o poder esse continua fechado quase sempre aos homens. Doutora Crispina Gomes, o que é que nos diz essa parte da história que quase nunca é contada? Que papel é que as mulheres tiveram mesmo na luta pela independência, nos primeiros passos do país? Nós tivemos várias mulheres, por exemplo, na escola, a escola piloto do partido, ainda na Guiné-Bissau. Que papel é que as mulheres desempenharam nesse processo de independência nacional? Obrigada pelo convite. Obrigado nós. É uma honra estar aqui, procurar fazer alguma memória sobre todo o percurso da mulher cabo-verdiana. De antes da independência até hoje, eu acho que merecidamente a mulher cabo-verdiana merece, de facto, uma reflexão um pouco mais profunda e também devemos destacar esse papel que não foi fácil, que a mulher foi tendo durante todo o período antes da independência até agora. Antes da independência, sabe-se que a luta conduzida por Amílcar Cabral teve no seu bojo homens e mulheres. Aliás, o líder Amílcar Cabral sempre teve uma posição muito clara em relação às mulheres e sempre procurou, durante a luta, nas zonas libertadas, sempre procurou incentivar a mulher e tinha uma frase preferida dele, que era: a emancipação da mulher não se dá, conquista-se, e portanto foi sempre com essa máxima que ele procurava incentivar as mulheres para a luta. Nós, desde o início, de facto, houve mulheres que participaram na própria luta armada. Nós ainda temos uma sobrevivente em Cabo Verde, vive em São Vicente, que foi mesmo soldado, digamos assim, ou guerrilheira na luta, mas também... Estamos a falar de quem, já agora? Estamos a falar de... chama-se Tutu, Maria Lídia Évora, mais conhecida por Tutu. Ela vive em São Vicente e foi das que pegou em armas mesmo e fez preparação militar para tal. Mas também tivemos mulheres que participaram mais a nível, por exemplo,
o Carlos mencionou da escola piloto, portanto foram dirigentes da escola piloto, mas também tivemos enfermeiras na frente da luta, também tivemos mulheres na Rádio Libertação. Na Rádio Libertação, portanto nós tivemos mulheres no que se pode chamar de retaguarda, mas uma retaguarda muito importante, né? Porque sem essa retaguarda a luta também não avançaria ou não teria avançado como avançou. Portanto, essas mulheres tiveram papéis muito importantes e houve vítimas, houve heroínas que deram a sua vida para esta luta, por exemplo, da Guiné-Bissau, mas, de facto, as mulheres marcaram presença de uma forma ou de outra durante essa luta. Mulheres que fizeram muito, eu diria até diplomáticas, na altura, ou tiveram um papel aí nas reuniões internacionais, nas conferências, etc., participaram. Por exemplo, estou-me a lembrar da Dulce Duarte, Armada Duarte, etc. Portanto, as mulheres um pouco durante o percurso da luta tiveram realmente papéis que hoje nos orgulhamos e que também são uma contribuição muito importante para depois para as mulheres em geral de Cabo Verde. Ora, essa fase da luta, que como se viu teve essa participação, chega-se à independência e a visibilidade, quer dessas mulheres que participaram diretamente na luta armada, quer as mulheres que trabalharam na clandestinidade, quando se chega à independência, de facto, não tem a visibilidade que se poderia esperar. Apesar de o líder Amílcar Cabral ser, inclusivamente, eu chamei em algum momento um grande feminista, depois podemos explicar porquê, apesar de termos tido o privilégio de ter um líder da estatura de Amílcar Cabral e da sua posição em relação às mulheres, depois da independência, de facto, há um certo esquecimento, há uma certa invisibilidade da mulher. Tem alguma explicação para isso? Por que razão acha que ainda hoje esse contributo está tão pouco presente na nossa memória coletiva? Eu penso que poderá haver várias causas. Eu estou a falar da primeira década, por exemplo, depois da independência. Havia, da parte das mulheres, não havia um foco direto, digamos, em querer conquistar, em querer estar em níveis de poder. A preocupação era outra, depois da independência. A preocupação era mais de procurar incentivar as mulheres, procurar consciencializar as mulheres para a sua própria cidadania, como sujeitos do desenvolvimento de Cabo Verde, mas sem pensar em voos mais altos, que seria participação nas instâncias de poder. Por exemplo, a primeira Assembleia Nacional Popular em Cabo Verde, a Constituinte, né, teve apenas uma mulher. Eu, pessoalmente, fui também deputada, mas suplente. Portanto, a única efetiva dessa Assembleia houve uma única, digamos, mulher efetiva. Houve, de facto, algumas suplentes na altura, mas ficou por aí essa participação. Durante 5 anos, nós tivemos uma Assembleia Nacional Popular apenas com uma mulher. Portanto, na primeira década, ou se quisermos, no primeiro... Já que estamos no exercício de memória, quer dizer-nos quem foi essa mulher? A mulher é Isaura Cardoso, foi muito conhecida na altura. Ela realmente foi minha colega na militância, na clandestinidade em São Vicente, inclusivamente, nós militamos juntas, mas ela, claro, era um pouco, já na altura, era um pouco líder das mais jovens, não é? E eu trabalhei com ela no partido, na altura em São Vicente, durante muito tempo, e ela foi escolhida, e com muita razão, para ser a primeira mulher deputada de Cabo Verde na altura, deputada por São Vicente, mas a única por Cabo Verde. Nos 5 primeiros anos da independência,
praticamente o que se conseguiu foi falar com as mulheres, um grupo de jovens na altura, foi convidada para uma conferência em Berlim, em RDA, e nessa conferência, para esse grupo de jovens que se deslocou a Berlim, foi, eu diria, uma primeira luz sobre a condição de mulher, porque nesse fórum internacional estavam presentes africanas de todos os continentes, europeias, das Américas. E então foi realmente uma grande escola, na altura, que serviu para despertar na mente da delegação cabo-verdiana, que era formada por cerca de 20 mulheres, 10 de Cabo Verde e 10 da Guiné-Bissau, todas jovens na altura. A doutora integrava essa Eu integrava essa delegação e foi para mim, pessoalmente, mas também eu creio que para todas as outras pessoas que participaram nessa conferência, foi realmente um início de um olhar diferente para a mulher e a sua participação. Como anedota, eu poderia dizer que a delegação de 20 pessoas era chefiada por um homem. Portanto, já para marcar um pouco essa eu diria, coisas da luta, coisas também do nível de desenvolvimento em que nós nos encontrávamos na altura. E então é este grupo de mulheres que regressa depois a Cabo Verde, que vem com muitas ideias na bagagem e começa voluntariamente, numa base pura e simplesmente de amadorismo e de voluntariado, de começar a falar com as mulheres. Mas é na altura que vai surgir uma Comissão Nacional para a Organização das Mulheres? Antes disso. Quer dizer, esse grupo começa a trabalhar e, com o tempo, vão ganhando experiência, vão ganhando cada vez mais até visibilidade no seio da firma São Vicente, mas também na praia, no Sal, e gradualmente vão criando as condições para aquilo que viria a ser a Comissão Organizadora das Mulheres de Cabo Verde. Portanto, tem este passado, este percurso, e que depois levaria à criação da OMCV, a Organização das Mulheres de Cabo Verde. Isto vai ser em 81? Vai ser em 81, no SAL, há uma grande reunião nacional no SAL, uma conferência que se transforma, de facto, numa conferência eletiva para a criação da Organização das Mulheres de Cabo Verde. Eu estou a falar nisso e eu quero deixar bem claro que essas mulheres tinham compromissos com o partido, o PAIGC na altura, compromisso, digamos, mais ideológico, mas nós não tínhamos nenhuma orientação expressa do PAIGC da altura. Nós trabalhávamos... Portanto, no primeiro momento, a OMCV aparece como um braço mobilizador do partido político ou do poder político, mas que rapidamente ganha identidade própria, se assim se pode dizer. Mas nasce não sob a batuta do PAIGC, não. São mulheres militantes do partido, mas que não estavam, quer dizer, que não recebiam orientações do partido. Não recebiam. Trabalhavam por modo próprio e iam desenvolvendo o seu trabalho. Mais tarde, o partido, então, parece que de uma certa... começa a prestar atenção, né, a esse grupo de mulheres e começa a ver que era necessário apoiar esse movimento. A verdade é esta, e então começa, quer dizer, a OMCV acaba por ser, de facto, uma das organizações de massas do PAIGC, mas na sua gênese, de facto, nasce espontaneamente. E em que momentos sente que a Organização das Mulheres de Cabo Verde teve um impacto real na vida das mulheres cabo-verdianas?
Bom, temos o trabalho pré-organização das mulheres, que já vamos tendo algum impacto no seio das mulheres, mas não há dúvida nenhuma, com a criação oficialmente da Organização das Mulheres, já o trabalho se faz de uma forma muito mais organizada e já se faz com um programa e já se faz, de facto, com uma orientação já e com digamos, com ideias mais claras sobre o que se poderia fazer. E essas ideias tinham a ver muito com mesmo o conceito da emancipação. Tinha a ver com a consciencialização das mulheres na época e sobretudo, em fazer-lhes crer que eram cidadãs deste país e que eram atores também no desenvolvimento do país. E, pouco a pouco, as mulheres vão tendo cada vez mais consciência, começam a ter essa consciência e é quando a Organização das Mulheres gradualmente vai se tornando uma grande força das mulheres em Cabo Verde, tratando-se de uma organização já nacional. E assim nós vamos participar em várias campanhas e o programa também que nós tínhamos na altura, já temos, quer dizer, já fazíamos todo um trabalho orientado para determinadas, como eu diria, causas. Por exemplo, a alfabetização. Nós chegando à independência, as mulheres praticamente eram analfabetas, na sua maioria. E nós vamos participar ativamente na campanha de mobilização para as mulheres e tanto mais que a bondade, quer dizer, a pertinência de nos termos envolvido na campanha da alfabetização é que as mulheres não queriam fazer a alfabetização com os filhos, juntamente com os filhos, e não participavam. E então a Organização das Mulheres vai criar um espaço próprio, os círculos de cultura, próprios, independentes, para alfabetizar realmente as mulheres. E ganhamos, e tivemos ganhos enormes com essa alfabetização das mulheres. Mas também nós tínhamos mais causas, por exemplo, o planeamento familiar. Nós tínhamos, era uma situação, de facto, quase primária de uma imensa natalidade na altura, de mulheres que pensavam que era o destino das mulheres era ter filhos e cuidar dos filhos e da família, quer dizer, não vislumbravam ou não estavam preparadas para se sentirem, para sentirem que havia mais funções da mulher, então a preocupação era a família, os filhos, etc. E nós então interviemos na altura para dizer, não, espera aí, nós servimos para outras coisas. A família é importante, a educação dos filhos também é importante, mas também, para fazer todo este trabalho devidamente, também temos que nos cuidar a nós próprias. E o planeamento familiar foi um êxito. Nós começámos a falar de espaçamentos, das gravidezes, da saúde da mulher, da educação dos filhos e, claro que nós tivemos muitos entraves à partida. Também, nessa altura também que surgiu o PMI-PF, não é? Nós somos as precursoras do programa de planeamento familiar. Depois deste trabalho que nós fizemos, então veio oficialmente a ser estabelecido em todo o país, realmente, o PMI-PF. Mas estava a falar desses entraves. Esses entraves vêm dos maridos, dos companheiros, dos imigrantes. Já na altura nós tínhamos... Há várias anedotas dos maridos que estavam lá fora, sobretudo na Holanda, que não aceitavam que as mulheres fossem ao planeamento familiar. E então nós tivemos ameaças, inclusivamente. Eu não falo de ameaças graves, mas nós tivemos muitas ameaças desses maridos que diziam: a minha mulher não. Ela não faz planeamento, ela não admito, não aceito. E então tivemos essas perturbações, esses ruídos. É um período em que o corpo da mulher pertence ao homem. Exatamente. Não havia, quer dizer, o homem machista como era, estávamos numa sociedade
patriarcal, uma cultura patriarcal, ainda temos resquícios, mas na altura muito mais. Então o marido é que era o homem, é que era o dono de tudo, né? Da família, o chefe da família e também o chefe das mulheres. Então fomos também com muita paciência procurando também trazer os homens para as nossas causas, para nossas causas, e demonstrar que talvez a família fosse muito mais feliz se houvesse, de facto, essa complementaridade e essa troca. E havia também, eu presumo, muitas resistências no que diz respeito à mulher ir trabalhar fora. Sim, ainda hoje temos casos ainda um pouco que não se entende bem, mas ainda, e na altura era muito mais, porque o homem era o provedor. E ponto final, ele tinha esse papel na família. Portanto, e a mulher era para ficar em casa? E a mulher era para ficar em casa, cuidar dos filhos, cozinhar, era cozinhar. Cuidar, portanto, do marido. Exatamente, era isso. Inclusivamente, uma coisa curiosa que eu depois viria a descobrir, por exemplo, em Santa Catarina, no dia do casamento, eu até falo referência aí no livro, que é no dia do casamento que a mulher dava voltas à mesa e o marido entrava e saía de casa, para ficar muito claro que os papéis eram o homem fora de casa e a mulher dentro. Portanto, isso já era uma tradição que não sei se ainda perdura, mas que durante muito tempo ainda foi assim. Quer dizer, para marcar bem o papel do macho e o papel da fêmea. Então, são todas estas digamos, sensibilidades, para não dizer outra coisa, em relação ao problema da emancipação da mulher, que nós fomos tendo, de facto, que em alguns casos mudar um pouco a estratégia, mas também conversar muito. Mas houve algumas leis, algumas medidas de política também nesse sentido de ajudar na emancipação das mulheres? Claro que depois, gradualmente, com a afirmação... Essa lei da interrupção voluntária da gravidez já foi das últimas coisas que nós fizemos, mas antes disso houve também a lei da família, que já dizia, por exemplo, que a família não tinha chefe de família, os dois eram igualmente responsáveis pela família, o problema do filho legítimo... Essa lei da união de facto, na altura? Da família sim, mesmo. Da família, por exemplo, os filhos legítimos e ilegítimos, que era uma mancha no nosso bilhete de identidade, foi ultrapassado nessa lei. Portanto, já começa a despertar os governos, digamos assim, já começam também a despertar para esse tipo de problemas. E mais tarde, já nos anos 80, já lá nos finais, então vem a lei da interrupção voluntária da gravidez, que na Assembleia foi aprovada por uma abstenção, o resto foi a maioria praticamente por unanimidade, com uma abstenção. Isso para dizer que não foi por acaso que essa lei terá sido aprovada dessa maneira, com a esmagadora maioria dos deputados e deputadas. Foi um trabalho que vinha de trás, não é? E que permitiu realmente apesar de todas as objeções que havia em relação a essa lei, muitos anticorpos, bastantes anticorpos, e a Organização das Mulheres foi incansável em procurar explicar que não era propriamente, o aborto não era um planeamento, não era um método de planeamento familiar, por aí fora. Portanto, houve, de facto, muita luta, muito trabalho da Organização das Mulheres para ir nivelando a sociedade, né? A esse nível. Não sei se quer destacar o contributo de algumas mulheres durante os primeiros 15 anos da independência. É um bocado... Um exercício difícil de memória seria também. Um bocado injusto mencionar uns e não mencionar outros nomes, mas eu não posso deixar de frisar, por exemplo, o papel da Maria das Dores Pires, por exemplo, na altura, hoje Maria das Dores Silveira,
que foi a nossa primeira secretária-geral da Organização das Mulheres, foi uma mulher da luta, que participou na luta de libertação em Conakry, e que realmente foi uma grande aglutinadora no momento, quer a nível da organização da OMCV, também das mulheres em geral, e que teve um papel que eu considero muito importante e de muita coragem na altura, por ter conseguido influenciar o PAIGC na altura para as questões da mulher. Eu acho que é justo destacar esse nome. Nós éramos na altura um grupo muito coeso, estavam na direção, portanto eu era secretária-geral adjunta, era Maria das Dores como secretária-geral, mas havia outras pessoas que estava Josefina Santos, estava Amélia Araújo, estava a Dulce Almada Duarte, estava Délcia Pires, quer dizer, estava muita gente na altura que, no seio da Organização das Mulheres, de facto, na altura, entendeu-se que era o espaço que havia para a militância, para exercer essa cidadania. Não havia e não houve durante toda os primeiros 15 anos, de facto a mulher não esteve nas instâncias de poder, eu refiro ao governo, refiro ao poder local. Esteve na Assembleia com uma presença muito reduzida, minoritária. E apesar de serem a maioria na população, as mulheres continuam minoria nos lugares de decisão, no Parlamento, nos governos, nos conselhos de administração, no topo das estruturas políticas e económicas, a presença feminina ainda é exceção. Houve avanços, sim, mas há também bloqueios que parecem difíceis de quebrar. Doutora Crispina, o que é que continua a travar a presença das mulheres na política cabo-verdiana? Claro que já temos hoje um número considerável de mulheres no Parlamento, nas câmaras municipais, mesmo nos conselhos da administração, mas provavelmente ainda há um caminho a ser seguido. O que é que tem impedido, de facto, essa presença mais expressiva das mulheres nas instâncias de decisão? Há muita coisa que ainda impede, há muitos fatores subjetivos e objetivos. E eu dou muita importância aos fatores subjetivos. Quando se começou a travar assim uma luta mais visível de militância mesmo ativa, eu penso que pesou muito a ideia que se tinha, e eventualmente se tem ainda, da forma de se fazer política em Cabo Verde. As mulheres tinham alguma apreensão na forma de que as campanhas eram conduzidas, a linguagem que se praticava na altura, portanto, toda a forma como realmente se fazia essa política, e que as mulheres não toleravam, não queriam expor-se, porque muitas vezes fazer uma campanha nessa altura era expor-se muito, era expor-se a si e à família e aos filhos, e então havia esse entrave psicológico de não querer fazer política. Mas também havia o fator da escolarização da mulher. Sempre foi mais baixa na altura, no momento, agora não, mas havia uma certa... havia níveis de escolaridade diferenciados entre homens e mulheres, e as mulheres achavam que não tinham competência para isso. E ainda no âmbito do foro psicológico, portanto, não se sentiam preparadas. Havia o problema, talvez mais importante, que era o problema cultural, que era o tipo de sociedade que nós tínhamos em Cabo Verde, que era uma sociedade, como eu disse há pouco, patriarcal. Era uma cultura patriarcal que já vinha desde que, praticamente, essa cultura, desde que o mundo é mundo, vinha imperando, e em Cabo Verde herdou-se, né, quer da potência colonizadora e também das nossas origens do continente africano. Então, quer dizer, há toda essa cultura que tinha relevância no seio familiar,
nas instituições públicas, nas escolas, em todo o lado imperava essa ideia da superioridade, da supremacia da mulher, do homem sobre a mulher. E sobretudo na política, não é? Se pensava que E política era coisa séria para os homens. E quando chegamos à política, por isso é que esses 15 primeiros anos, de facto, não houve essa tradução na política de toda a representatividade das mulheres em todos os setores de atividade. Portanto, nós éramos, do ponto de vista da estatística, representávamos quase 50% na função pública, na saúde, na educação. Nós estávamos muito bem cotizados no mercado, digamos, estatístico. Mas essa representatividade não tinha uma correspondência nas instâncias de poder. Durante os 15 primeiros anos, realmente a mulher não conseguiu chegar a isso. E havia, como eu disse, esses fatores subjetivos que impediam que as mulheres tivessem mais consciência em si mesmas e pudessem avançar com firmeza. Os fatores objetivos talvez ainda hoje ainda persistem. A sociedade também não está organizada para ter a mulher a participar de facto na sociedade cabo-verdiana. É só vermos os horários, é só vermos o papel social que a maternidade tem em Cabo Verde. Quer dizer, as mulheres continuam a ser vítimas de um papel que é de extrema relevância para a sociedade cabo-verdiana, que é a reprodução da espécie, e que por isso devia ser tido em conta quando nós olhamos para o mundo de trabalho e vamos ver que a mulher continua a ter essas jornadas duplas de trabalho e tudo isso. Quer dizer, não tem isso em conta, são questões objetivas. Hoje, de facto, já há muito avanço nesse sentido, já há uma visão diferente das mulheres no mundo laboral e não só, e já há realmente alguns equipamentos sociais que vão dando algum respaldo à mulher, não são suficientes, mas já vão dando. Mas são ainda fatores que a gente pode trabalhar, talvez até sejam mais fáceis de trabalhar os fatores objetivos. Os subjetivos leva tempo. Leva muito tempo e implica muita educação, muita pedagogia, digamos assim, para que a mulher não transmita em casa esses valores que depois ela própria vai ser vítima da educação que vai perpetrando. Uma das partes mais fortes do seu livro são os testemunhos, as vozes de mulheres que tentaram entrar no espaço público e sentiram a resistência dos partidos, das famílias, da sociedade. Ouvir essas histórias ajuda-nos a perceber onde estamos bloqueados. Eu acho que devíamos até ter muitos mais testemunhos que nos ajudassem a compreender até melhor onde estão os bloqueios. Há esses bloqueios, há essas posturas, por vezes subtis, que às vezes a gente não se dá conta, mas que estão lá. Há muitas expressões que eu condeno e que eu às vezes chamo muita atenção. Quando a mulher diz assim, não, o meu marido ajuda-me em casa. E normalmente eu vou logo dizendo, não, ele não ajuda, ele faz a parte dele. A obrigação dele. A obrigação dele. A casa é dos dois. Portanto, há muitas expressões desse tipo que, se a gente para pensar, a gente vai ver que estamos a participar, estamos a reproduzir estereótipos que, de facto, já não têm razão de ser. Por exemplo, hoje sabemos que há mais raparigas que rapazes nas escolas e nós consideramos um grande êxito, por exemplo, não, as raparigas estão... Não, eu acho que há que refletir, porque são políticas erradas, há qualquer coisa que não está a funcionar, porque nós não queremos supremacia de nenhum sexo. Portanto, se as escolas são mais frequentadas por raparigas, há que ver o que é que se está a passar, para não passar a ideia também
que as mulheres estão a querer mandar. Não é isso. Nós queremos é a complementaridade. Portanto, há muitas coisas que... Aliás, já há uma corrente a defender que tem que se olhar para os homens também, porque estão a ficar para trás, os rapazes. E eu, na organização onde eu estou, é uma preocupação minha já de observar que os homens não estão lá. Há as mulheres que são mais atrevidas, são mais curiosas, e vão participando, mas os homens estão a ficar para trás. Eu penso que é outro, como é que eu diria, sinal que a sociedade não se está a dar conta, que é preciso reverter a situação. Então, eu acho que entre os fatores subjetivos os objetivos e os subjetivos também tocam os homens, e é preciso ter isso em conta, e é preciso observar esses sinais. E não sei se nós estamos a poder observar devidamente os sinais que a sociedade nos vai dando. Nos últimos anos, Cabo Verde deu passos importantes a nível legislativo. A lei da paridade, por exemplo, foi vista como um marco, mas, como sabemos, mudar a lei não é o mesmo que mudar a realidade. Na sua opinião, a lei da paridade está a ter efeitos práticos ou ainda está muito no papel? Eu penso que uma lei é uma lei e é o que é, e isso dá uma orientação, mas não resolve o problema. A lei dá-nos as balizas e estabelece determinados parâmetros para a gente trabalhar em função disso, mas não se pode forçar a lei da paridade, não se pode forçar. Por exemplo, a nível do governo já tivemos paridade, mas há governos que tiveram paridade, governos que não tiveram paridade. Qual é a conclusão? A conclusão significa que não há uma tradução da sociedade, do ponto de vista, por exemplo, a nível do governo, não traduz a consciência da nação, da sociedade. Depende, pura e simplesmente, do líder que estiver na altura, que quer mais paridade ou menos paridade. Para mim, não é uma medida. Para mim não representa a consciência nacional. Eu vou mais para... Eu vou buscar, de facto, elementos, por exemplo, a nível do poder local, que, de facto, nós temos uma presença muito fraca, pelo menos a nível dos presidentes das câmaras, por exemplo. Só temos uma presidenta da Câmara no país. Isso não é no Porto Novo. No Porto Novo. Isso não é nenhum... Isso não nos podemos gabar disso. Já tivemos mais, não é? Já tivemos quando era delegado do governo. Na altura, delegado de governo, tivemos umas 3 ou 4 delegadas de governo, depois tivemos... Mas, quer dizer, mas são números que não atingem, que não chegam àquilo que nós queremos, que é da paridade. Que a paridade conquista-se também. A paridade conquista-se. A paridade não se consegue fazendo a lei. E eu costumo dizer que, quando das campanhas é que se sente um burburinho, um trabalho frenético para conseguir as mulheres, naturalmente que é um pouco não é sério. Não é sério. A paridade não se consegue em campanhas, a paridade não se consegue no governo, depende da consciência do líder que estiver, o primeiro-ministro que estiver lá. A paridade tem que ir ao fundo da sociedade e trabalhar de facto. Mas a doutora é a favor do estabelecimento de cotas para essa participação das mulheres? Eu sou a favor do mérito, mas conhecendo a sociedade que nós temos, eu apostaria e aposto em cotas, desde que seja uma medida de transição, né? Que não seja, de facto, a melhor política, mas pode ajudar a resolver e ajudará a resolver problemas de desigualdade se forem medidas tomadas a sério e se for seguido de um trabalho sério, de facto. Portanto, nós precisamos de mais mulheres nas instâncias de poder, no governo, no parlamento, nas câmaras
municipais. Portanto, esse é todo um trabalho que tem que continuar a ser feito. Exatamente, eu penso que é um trabalho contínuo. Como eu disse, hoje em dia fala-se muito no politicamente correto e muitas vezes a gente não tem consciência das armadilhas, não é? 50 anos depois da independência ainda não tivemos ainda uma primeira-ministra, uma mulher presidente da República. Consegue sonhar com isso nos próximos anos? Não, eu penso que se deve sonhar, quer dizer, é um direito. É um direito que a gente tem e eu acho que devemos chegar um dia em que não se fala a primeira mulher nisto, a primeira mulher daquilo, que temos que ultrapassar esse discurso, não é? E eu penso que é para aí que nós caminhamos, para uma sociedade de igualdade, de oportunidades e que as pessoas que naturalizem a presença da mulher em qualquer tipo de instância do poder. Porque é que nós dizemos que uma mulher, é a história, uma andorinha não faz a primavera. Termos uma mulher presidente da Câmara, o que é que vai fazer? Não pode fazer muita coisa. 4, 10, 15 mulheres deputadas num universo de 70 e tal, não vai conseguir fazer isso. E há outra história também, o reverso da moeda, que eu pergunto até não é, como é que eu diria? Se de facto as mulheres, quando estão em determinadas instâncias de poder, estão a reproduzir modelos machistas, modelos autoritários, ou se estão a fazer a diferença. É uma dúvida que eu tenho. Qual é que é a sua opinião já agora? É uma dúvida Olhando que eu tenho. para essas mulheres que nós temos nas instâncias de eu poder, às vezes tenho dúvidas. No Parlamento, às no vezes Governo. tenho dúvidas se estão a ser elas mesmas, com a diferença normal que há entre o homem e a mulher. Claro, nós não somos iguais em termos de... Há um mundo de diferença entre o homem e a mulher, mas não... Bom, estão submetidas também à disciplina partidária. Sim, também há disso, mas, sobretudo, nós temos uma visão diferente. Eu acredito que a mulher tenha uma visão. Pode ser melhor, pode ser pior, não interessa. Tem uma visão diferente, porque pelo facto de ser mulher e pelo facto de ter determinadas necessidades próprias de ser mulher, como os homens terão também as suas necessidades próprias do sexo masculino. Então há que ter isso em conta. E realmente a minha dúvida é até que ponto é que as mulheres estão a saber distinguir isso e de não reproduzir a política dos homens. Bom, já que estamos a falar de política, estamos a falar de poder, a forma como as mulheres são representadas nos meios de comunicação social também influencia e muito a forma como são vistas na política. Muitas vezes o destaque está na aparência, na vida pessoal ou no exemplo de superação, mas não na competência ou no pensamento. Como é que avalia o papel da comunicação social cabo-verdiana na construção da imagem da mulher? A comunicação social é Estamos a avançar ou a reforçar os estereótipos? É forçado por homens e mulheres, não é? Já temos lá os dois sexos na comunicação social. Mas eu acho que mas às vezes... atenção que nós temos mais mulheres nas redações. Também temos, sim. Eu acho que a comunicação social está a fazer um papel excelente. Eu penso que também há determinadas prioridades, há determinadas bandeiras que poderiam ser um pouco mais... aprofundadas, não é? Que a comunicação social, de facto, é um líder nesta comunicação e tem que ser, e influencia, de facto. Se há instância aqui, bom, a comunicação é o quarto poder, não é? Que pode influenciar, é a comunicação social. E por causa desta grande responsabilidade, a comunicação devia ter bandeiras muito, muito claras também para defender. Eu estou-me a lembrar que há algum tempo atrás, um jornalista dizia, por exemplo, na Brava, temos aqui um homem que teve 40 filhos e anunciava isso com um entusiasmo um pouco excessivo. Macho. Portanto, aí falou o macho. São coisas que vão escapando e que a gente pode ter um pouco mais de cuidado e saber... E saber que tem poder. É capaz de até ter perguntado ao homem, mas qual é que é o segredo? O sucesso? Com certeza. É um herói, que ele está a vender-nos a imagem do herói cabo-verdiano. Não é todos os dias que alguém consegue ter 40 filhos. Essa façanha. Mas ninguém para perguntar,
E como é que ele educou esses 40 filhos? Como é que ele fez? Quer dizer, até... Quer dizer, e não são todos da mesma mulher, como naturalmente. Portanto, essa notícia do homem que teve 40 ou 50 filhos dava pano para manga. É mais para entrar no Guinness. É isso, dava pano para manga. Então, quer dizer, isso é para falar do exagero, mas, de facto, a comunicação tem um poder próprio e tem responsabilidades, e se as jornalistas pudessem explorar um tipo de bandeiras contra o machismo, contra determinadas ideias não pouco, algumas duvidosas, nós talvez pudéssemos ir um pouco, mas para reconhecer que o poder está lá. Muito bem. Doutora Crispina Gomes, apesar dos avanços em matéria de direitos, muitas mulheres cabo-verdianas continuam a viver situações de violência dentro de casa, nas relações, no espaço público. Em muitos casos continuam caladas por medo, por vergonha, por falta de alternativas. Pergunto-lhe o que nos dizem os números, os relatos sobre a violência baseada no género em Cabo Verde. Ainda estamos a falhar na prevenção? Não é uma matéria que eu esteja muito familiarizada neste momento, mas eu dou-me conta daquilo que vão passando na comunicação social. Eu dou-me conta que há ainda muito trabalho a fazer-se na cabeça das mulheres e na cabeça dos homens, porque a violência também é uma consequência da desigualdade de género, do poder, da supremacia do homem sobre a mulher. Quer dizer, tem muito a ver com, digamos, com a nossa educação. Sabe-se que a violência reproduz-se, não é? A pessoa que pratica violência em casa normalmente vem de uma família também disfuncional, que já teve problemas de violência. Então, quer dizer, há esses trabalhos na família que ainda há muito a fazer no seio da família e na consciência das pessoas. Não é? Portanto, enquanto falamos de soluções, onde é que deve começar a mudança? Na educação, como fez referência em instantes, na justiça, nas mentalidades, por onde? Em tudo. É uma abordagem holística. Quer dizer, só a lei não é suficiente, só trabalhar a família... Qual é que é a sua opinião já agora sobre a lei VBG? Já tem alguns anitos a lei. Tem alguns anitos e também precisa de alguns acertos, porque eu pergunto até que ponto é que toda a nossa a Organização da Justiça está de facto preparada para fenómenos de VBG, por exemplo. Eu estou-me a pensar da mulher que é bastas vezes vilipendiada e não sei quanto, e que continua. Qual é a proteção que tem? Que trabalho é que se faz de prevenção de facto? São coisas reais, factos, factuais, e que a mulher é vítima hoje, amanhã e continua a ser. São fragilidades que ainda, eu acho, isso agora eu digo mesmo, eu acho que se pode trabalhar, como eu disse, holisticamente, para ter uma visão global do problema. A lei pode ser muito bonita, muito boa, mas não é suficiente. Muito bem, e falamos de trabalho, falamos de economia. Os dados mostram que a taxa de atividade entre as mulheres é bastante mais baixa do que entre os homens. Pergunto-lhe se há alguma explicação para isso, que continua a impedir tantas mulheres de entrar ou de permanecer no mercado de trabalho. Bom, o desemprego é geral, não é? Toca homens e mulheres. E muitas vezes eu até, por uma observação muito... Mas há mais mulheres no desemprego. Há mais mulheres no desemprego, mas também a pobreza também afeta mais mulheres. Também, costuma-se dizer que a pobreza tem a cara da mulher, que é mais afetada, mas também aumentou muito a mulher no mercado de trabalho. Não há dúvida que à vista armada se vê que no mercado informal é evidente que há mais mulheres, mas isso porque também são trabalhos menos remunerados, com mais problemas quer dizer, que não têm muita proteção, é informalidade, portanto a mulher é que é mais
que acaba por ser vitimizada por causa dessa situação. A mulher, como eu disse, eu refiro-me à própria, à mulher em si, à sua consciência como ser social. A mulher também deve lutar um pouco mais, deve ter também consciência disso e aí a educação formal também ajuda e também a sua luta diária para melhorar a sua condição também. Ela deve ter também um papel mais ativo nisso e ser mais reivindicativa. Haver também mais solidariedade entre as mulheres. Bom, esse tema da solidariedade entre as mulheres... Sororidade. Esse tema da solidariedade tem muito que se lhe diga, a mulher não vota na mulher, etc. Há fenómenos sociais que a gente tem que aprofundar um pouco mais e quer dizer, eu não acredito muito nessa história que a mulher não vota na mulher. Eu acho que é um pouco romantizar a coisa. Eu penso que uma mulher que tem competência, que provou que pode ter um papel na coisa, acho que a mulher reconhece isso também. Portanto, acha que neste momento a sociedade cabo-verdiana está preparada para ter uma mulher, digamos, na liderança do governo? Está mais preparada. Eu não dizia que está completamente preparada, está mais preparada, porque há sempre pessoas que lá no fundo não acreditam, são as tais, são o tal politicamente correto que não leva a pessoa a dizer claramente o que pensa, mas que subtilmente também vai criando entraves. Portanto, hoje sim temos uma sociedade mais preparada, o que não quer dizer que já atingimos o nível desejado. Muito bem, doutora, o país está a comemorar 50 anos de independência. Nós iniciamos esta conversa a falar precisamente no papel e no contributo das mulheres na edificação do Estado nos primeiros anos de independência, nesse esforço de reconstrução nacional. Bom, não lhe vou pedir naturalmente um balanço, mas olhando para o futuro, em relação a todas estas questões que já aqui abordamos, como é que perspectiva, digamos, o papel da mulher, essa questão da igualdade de género, como é que quando olho para estas questões, o mercado de trabalho também, como é que perspectiva, digamos, a mulher a mulher cabo-verdiana nos próximos anos em Cabo Verde? Eu penso que a sociedade não para, evolui sempre e haverá sempre bandeiras, causas que vão entrando no nosso dia a dia e são importantes nós termos muito claro aquilo que nós queremos também. Eu noto quando olho para o passado com alguma nostalgia. Antes havia muita preocupação de conversar com as mulheres e trazer temas interessantes para se discutir. Hoje eu não sinto muito essa educação. Eu penso que faz falta, continua a fazer falta nós termos espaços para discutir problemas sociais, problemas do homem e da mulher. E eu tenho muita... quer dizer, eu olho para... quando se fala da questão da igualdade e da emancipação da mulher, eu tenho a preocupação de não orientar também esse tipo de conversa ou de formação para espaços, para setores muito particularizados da mulher e deixar o homem de fora. Eu penso que nós devemos fazer todo o trabalho que tínhamos que fazer a nível da sociedade, deverá sempre ser em conjunto homens e mulheres, porque não fazer isso estamos a cavar a desigualdade e não o contrário. Eu penso que, como eu dizia há pouco de nostalgia, porque dá-me a impressão que havia muito mais conversa, muito mais troca há uns anos atrás.
para educar a sociedade. Se é o termo, pode ser muito forte, mas precisamos de continuar a educar na forma correta os membros da sociedade para ir limando essas contradições e trabalhar nessa complementaridade. Eu acho que ainda nos falta muito trabalhar nisso. Devia haver aqui uma espécie de uma escola para a família. Pode ser, mas isso também começa na escola também, porque a própria escola também pode ser um fator de transmitir, de reproduzir desigualdades. Pode ser. E quando os professores não têm uma formação, digamos, também nesse sentido. Por exemplo, eu lembro-me de alguns países lá do norte da Europa que nos jardins infantis já começam a formação da criança, do menino e da menina, já em questões de igualdade. Isso começa no berço. E não sei se nós estamos a fazer este trabalho aqui em Cabo Verde, porque realmente deve-se começar a fazer isso desde a mais tenra idade. Uma vez havia umas causas, umas prioridades que acabou por enumerar aqui durante a nossa conversa, a questão de alfabetização, a questão do planeamento familiar, todo o debate e o avanço também conseguido em matéria de emancipação. Hoje, quais seriam as prioridades, ou prioridades para os próximos, não diria 50 anos, mas pelo menos daqui a duas décadas para as mulheres? Bom, para mim um tema muito caro é o tema do poder, não é? Eu costumo dizer que sem poder não vamos a lado nenhum. Se nós continuamos a deixar o poder na mão dos homens, do sexo masculino, de facto a mulher vai ficar sempre atrás. Então é bom trabalhar o tema do poder, é bom empoderar as mulheres para se obter de facto essa mudança de facto, essa mudança não só de mentalidades, como de criar, influenciar esses espaços de poder. Se a mulher não chega, se a mulher não está nas instâncias do poder, como é que vai poder influenciar, como é que vai poder reivindicar, como é que vai poder depois até acompanhar e supervisar determinadas medidas? Portanto, para mim, neste momento, seria uma das prioridades nós fazermos refletir pelo menos sobre esta questão do poder. Fala muito, este é um conceito digamos, que trabalha muito no seu livro, mas também fala do feminismo, e acha que em Cabo Verde ainda há medo de usar a palavra feminista? Sim, eu penso que o conceito, muita gente ainda tem medo do conceito do feminismo, porque o feminismo, na sua gênese, quando nasceu, também nasceu para se afirmar, deu lugar a muitos excessos no século passado, e as pessoas, portanto, reivindicavam a sua igualdade, os seus direitos, de uma forma a chamar a atenção que levava a determinados excessos. Isso é o tal feminismo que eu diria o feminismo da rua. Mas o feminismo científico é outra coisa. O feminismo não é mais do que lutar pela igualdade dos dois sexos, e lutar por oportunidades iguais, lutar por um lugar, de facto, na sociedade em que o homem e a mulher tenham, de facto, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não é mais do que isso. Entender feminismo de outra forma é errado. O feminismo científico, digamos, dos movimentos internacionais, realmente é isso, é lutar para que haja essa igualdade de oportunidades e haver essa igualdade entre os dois sexos. Como Simone de Beauvoir dizia, a gente nasce mulher e a gente nasce homem, mas depois a sociedade é que nos vai moldando. Aliás, a gente nasce do sexo masculino e sexo feminino, depois a sociedade nos vai moldando. Nós temos que lutar contra essa forma como a sociedade nos molda.
quando nós nascemos, né? E ir contra isso. E, de facto, não reproduzir determinados estereótipos e tentar ir à essência para que a mulher entenda de uma vez e o homem entenda de uma vez que os dois, de facto, é que fazem um mundo melhor. 50 anos depois da independência, a luta pela igualdade continua, agora noutros campos, com outras armas, mas com o mesmo espírito de resistência e justiça. A emancipação plena das mulheres cabo-verdianas ainda é um projeto em construção e exige mais do que discurso. Quero deixar aqui uma palavra, uma mensagem às mulheres, às jovens cabo-verdianas que estão a acompanhar esta conversa 50 anos depois da independência, inspirando-se naturalmente no papel e no contributo das mulheres cabo-verdianas nestes 50 anos. O que é que dirias às jovens que nos estão a acompanhar? Eu diria que parassem um pouco neste mundo agitado e parassem para refletir sobre a essência de cada um de nós nesta sociedade. Quer dizer, que tivessem consciência de que eu sou mulher ou eu sou homem, e eu aqui não divido mulheres e homens, como eu tenho dito, os dois sexos, que parassem um pouco para refletir sobre o que é que esperam desta sociedade e o que é que podem dar também a esta sociedade. Ser um pouco, não discutir as coisas pela rama, mas serem mais profundos e para também descobrirem como é que podem evoluir um pouco mais, como é que podem contribuir e pensar com mais carinho neste país. Com mais carinho. E daí mais dedicação, mais responsabilidade para nós irmos corrigindo os nossos erros. Eu penso que falta muito amor à pátria, a esses conceitos considerados do antigamente, não é? Mas falta muito isso, falta amor a Cabo Verde, amor a estas 10 ilhas, ter um pouco mais de responsabilidade e pensar naquilo que a gente pode dar. Muito bem, que as vozes como a da doutora Crispina Gomes continuem a iluminar esse caminho com pensamento crítico, memória ativa e uma fé inabalável no futuro. Obrigado por ter vindo a este filme dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Obrigada, Carlos. Eu penso que a conversa continua. Com certeza.